Sharanam Ganesha. Vamos lá. Quando a gente chega em Virgem, a gente reencontra novamente como regente desse signo o planeta Mercúrio. Quem é Mercúrio? Vamos recapitular e entender qual que é a diferença entre a regência que ele tem sobre Gêmeos e sobre Virgem. Mercúrio é o deus alado, o deus mensageiro, assim ele era conhecido. Na Grécia, ele era chamado de Hermes. Quando a gente encontra Mercúrio como regente de Gêmeos, a gente entende que, primeiro, Mercúrio representa a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio. Em Gêmeos, a gente encontra a dualidade. Então, Mercúrio como regente de Gêmeos representa a dualidade da mente. Ou você escolhe esse lado, ou você escolhe esse lado. Ou você fala isso, ou você fala aquilo. Sempre vai existir a necessidade da escolha na hora da fala. Se você escolhe falar uma palavra, outra palavra não vai poder ser usada. Então, em Gêmeos, a gente encontra a escolha, o aprendizado, o ensino de tudo que é racional. Então, Mercúrio como regente de Gêmeos, a gente vai entender que é momento da gente captar informação e aprender. E com esse aprendizado, a gente também ensina. Quando a gente chega em Virgem, a gente entende que ambos são signos mutáveis, Gêmeos e Virgem. Gêmeos fala do ar mutável, da capacidade intelectual mutável, o aprendizado sobre coisas novas, a adaptação. E em Virgem a gente encontra a terra mutável. Quando a gente encontra o elemento terra, a gente fala da prática, da matéria. Então, em Virgem, a gente encontra a prática, o aprimoramento da matéria, como eu havia dito. Em Virgem, a gente vai aprofundar mais naquela informação, a gente vai aprimorar. Enquanto Gêmeos vai buscar mais e mais e mais e mais, sempre um pouco mais de informação, o aprendizado nunca termina. Em Virgem, é momento da gente pegar a nossa mente e realizar a partir daquilo. Porque a gente está falando do elemento terra, e Mercúrio, como regente também de um signo do elemento terra, fala da prática. Então, se você entendeu como funciona determinada situação, é hora de praticar, colocar aquilo em ação. Então, Mercúrio, como regente de Virgem, ele vem nos trazendo a necessidade do aprimoramento, da prática, da ação. Porque a partir da prática, a gente vai se aprimorando. Nada adianta você ter apenas a informação e manter aquilo para você se você não utiliza ela como troca também. Porque quando a gente fala de Mercúrio, quando a gente fala do Deus alado, a gente fala daquela parte nossa que aprendi, preciso compartilhar. Porque Hermes não é um Deus que se isola. Ele tinha como função, além de aprender tudo no Olimpo, no submundo e no mundo dos homens, ele tinha como função também o servir. Ele ia até o Olimpo, pegava informações elevadas de Zeus, o deus dos deuses, e vinha para a Terra trazer essas informações e colocá-las em prática e observar o ser humano colocar em prática tudo aquilo que ele trouxe como informação. Gêmeos, prática, Virgem. Aquela informação que você tem, ela é útil ou ela pode ser descartada? Porque excesso de informação, excesso de conteúdo intelectual, ele pode nos deixar mais perdidos do que nunca. E Virgem é um signo de discernimento. Então, Virgem é um signo racional, porque ele é regido por Mercúrio, que representa a mente, apesar de ser um signo de terra. Virgem não é um signo de ar como Gêmeos. Então, a gente une a capacidade mental junto da capacidade da ação, da utilidade, do aprimoramento. Tudo que a gente aprendeu precisa de alguma forma ser filtrado para ver se aquilo é útil ou não. Em Virgem a gente encontra um momento da nossa vida onde a gente precisa filtrar, discernir, separar. Por isso que a gente encontra o lado crítico, né? Isso aqui não tem função, descarta. É o momento da separação do joio e do trigo. E a gente faz isso a partir da nossa racionalização. A gente compreende pela razão que isso é útil ou inútil e separa, e corta, e descarta. Quando a gente associa Virgem, por exemplo, à colheita, ao plantio, ao elemento terra,
Toda plantação, por exemplo, vai ter o conteúdo que vai ser extraído e o que não servir vai ser descartado para poder dar espaço para novidades. Quando a gente não realiza, quando a gente não faz com aquilo que a gente sabe, a gente acumula. Se a gente acumula, a gente não dá abertura para coisas novas chegarem a nível intelectual na nossa vida. O símbolo de Mercúrio, ele é representado por uma meia-lua apontada para cima, um círculo e uma cruz. A meia-lua, ela pode representar a captação da alma. O círculo vai representar o espírito, o eterno, o infinito, e a cruz embaixo dele vai representar a matéria, o 4, a crucificação na matéria. Quando a gente pega uma informação e coloca ela em prática, ela não vai ser tão perfeita quanto é no ideal, quanto é na conexão com o sagrado, mas a partir do feitio daquilo e do aprimoramento daquilo, pode se aproximar mais e mais daquele ideal. Então você estudou, você aprendeu coisas lá em Gêmeos, com a função de Mercúrio. E com essa mesma função de Mercúrio, você precisa praticar e aprimorar. À medida que você se aprimora naquilo, você vai conseguindo caminhar em direção a um sistema cada vez mais purificado. E aí a gente volta novamente no significado do signo de Virgem, que tem como objetivo purificar o sistema, purificar a matéria. E quando eu falo da purificação da matéria, eu não estou dizendo em tornar tudo perfeito e intocável. Eu diria que tem mais a ver com a gente deixar as coisas mais úteis possíveis. Um exemplo pessoal. Comecei a criar os vídeos e à medida que eu fui fazendo os vídeos, eu fui me desenvolvendo, porque eu fui praticando. Os primeiros vídeos que eu assisto, eu olho e critico bastante. É normal. Porque a gente tem um ideal, mas quando a gente vê aquele ideal na prática, a gente vê que o negócio não é tão idealizado quanto a gente tinha na mente. Porém, à medida que eu vou praticando a criação dos vídeos, tanto eu me sinto mais fluindo, melhor comigo mesmo, eu consigo ter mais objetividade a meu respeito, e isso de alguma forma se trata de um aprimoramento. Então, fazer a mesma coisa sempre, ela se torna aprimorada. Aquilo que você tem como um ideal e uma ideia e uma autoimagem sobre você mesmo, se não for colocado em prática, ela fica apenas abstrata. Então não adianta você se imaginar como tal pessoa, como tal coisa, como uma pessoa que tem tais conteúdos ou tais habilidades, se você não pratica, se você não coloca isso na matéria. A gente está aqui no elemento terra, ele deve ser incluído junto dos outros. Mais uma vez, para finalizar, quando a gente encontra novamente Mercúrio como regente de Virgem, é o momento da prática, do discernimento, do movimento ao perfeccionismo, mas desde que isso não seja um impedimento para a realização. Caso contrário, a gente continua no ideal de que a gente é incrível, perfeitos e maravilhosos, mas se a gente não coloca em prática, aquilo fica apenas no nosso orgulho, vamos colocar assim. O que eu quero dizer? Aí você tem um ideal, uma ideia, uma imagem, uma autoimagem sobre você mesmo, que é uma super pessoa incrível, orgulhosa, que tem um ego super forte, uma pessoa super integrada. Mas e as suas ações, as suas realizações? Isso conta muito mais. A gente está num desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento espiritual ele precisa ser concreto. Ele não deve ser apenas abstrato, apesar de que a abstração faz parte também. O que significa esse abstrato? Você de alguma forma caminha e observa e vai atrás de uma fé, vai atrás de algo maior do que você consegue conceber e tenta trazer isso para a matéria. Tenta trazer isso para cá. À medida que você idealiza e traz isso para cá, você aprimora e aí a gente entendeu como que funciona o processo. Isso tudo significa virgem e isso tudo é feito a partir da nossa autopercepção da consciência, que a gente chama de mente. Você pega a partir da sua percepção do espírito
o que você é, quais são suas vontades, aquilo que ressoa de dentro de você e realiza. A partir da sua mente, você observa a sua consciência e realiza. E nisso você vai se aprimorando e aprimorando o seu ser, purificando o seu ser, purificando a pedra bruta que nós somos.